Estamos de volta com as nossas aulas de História de Israel e vamos continuar então. Na última aula nós vimos sobre a monarquia unida que começou no ano 1000 a.C. com Saul, Davi e Salomão. Após a morte de Salomão, quem assume o reinado de Israel é o seu filho Roboão, mas algumas crises começaram a acontecer. Roboão foi influenciado por seus jovens amigos e ele endureceu os impostos do povo. Ele disse que ia cobrar muito mais impostos, que ia ser muito mais duro que seu pai Salomão, porque Salomão cobrou muitos impostos do povo para construir o templo. Mas agora o povo não gostou dessa ideia e o povo começou a se rebelar. E um dos líderes daquela época, que era Jeroboão, se levantou e se rebelou, e Israel viveu uma guerra civil. Eles se rebelaram uns contra os outros, e nessa época a monarquia se dividiu em duas. E nós vamos agora para um período do reino dividido. Essa divisão aconteceu em 931 a.C. 10 tribos ficaram no reino do norte e 2 tribos no reino do sul. E agora nós vamos ter 2 reinos em Israel. Vamos lá, preste atenção porque isso é importante para a nossa história, para a gente entender o futuro da história agora. Agora nós temos 2 reinos em Israel. O reino do norte, que é o reino de Israel, que ficaram com 10 tribos, e a capital passou a ser a região da Samaria. Tá bom? A cidade da Samaria, a região da Samaria passou a ser a capital, o reino do norte, e nós temos o reino do sul, que é reino de Judá. Agora é outro nome, é o reino de Judá, que é o reino do sul. Nós temos 2 reinos e o reino do sul passou a ser, a capital continuou sendo Jerusalém. Nós temos então agora 2 reinos, isso é importante, porque a partir desse momento da história, toda vez que você ouvir reino do norte, toda vez que você ouvir Israel, está falando do reino do norte. Toda vez que você ouvir Judá, está falando do reino do sul. Nós tivemos 2 reis, 2 reinos. E é interessante porque quando esses 2 reinos se dividiram, o povo do reino do norte, eles não podiam mais descer para Jerusalém para adorar a Deus, porque eles estariam indo para o reino inimigo. Então o que aconteceu? O rei do reino do norte mandou construir um outro santuário, um outro templo para a adoração. E agora tinham 2 lugares de adoração. Nós tínhamos em Jerusalém o templo de Deus construído por Salomão e nós tínhamos no Reino do Norte um outro santuário construído para a adoração de Deus. E aí, essa é uma das origens, muitas outras coisas aconteceram, mas essa é uma das origens para lá no Novo Testamento os judeus odiarem os samaritanos. Lembra quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana? Qual foi a pergunta que a mulher samaritana fez para Jesus? Quem lembra? Senhor, os nossos antepassados adoram aqui, mas vocês adoram lá em Jerusalém. Qual é o lugar certo de adoração? Olha que interessante. Se remete a essa época. Qual que é o lugar certo? Jerusalém ou Samaria? E Jesus diz então, nem Jerusalém, nem Samaria. É importante que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. É nessa época do reino dividido que nós vamos ter a maioria dos profetas. E aí é importante a gente entender isso, porque nós temos profetas que são do reino do norte, como o profeta Jonas, como Amós, como Oséias, que são profetas do reino do norte. E aí nós vamos ter os profetas do reino do sul, Isaías, Jeremias, Sofonias e muitos outros profetas que estão no reino de Judá. Isso é importante, nós vamos ver Leão da tribo de Judá. Por que isso? Porque Judá se tornou um reino. Futuramente nós vamos ter os judaísmos, os judeus. Por que isso? Por causa do reino de Israel, por o reino de Judá. Então, a partir de agora, nós temos 2 reinos. E é interessante que no reino do norte, nós vamos falar um pouquinho do reino do norte, no reino do norte, nenhum rei foi fiel a Deus. Nenhum. Muito interessante, né? Nenhum rei foi fiel a Deus no reino do norte. Inclusive, houve uma época em que o baalismo, a religião a Baal, se tornou religião oficial do Estado. Tamanha foi a depravação.
Foi nessa época do Reino do Norte que surgiu o profeta Elias e Eliseu, por exemplo. Foi ali que eles lutaram contra os profetas de Baal, desafiaram os profetas de Baal por causa da apostasia do povo. No Reino do Norte nós vamos ter algumas dinastias, a dinastia de Jeroboão, a dinastia de Baasa, que são as famílias reais, né? A dinastia de Onri, a dinastia de Jeú e os últimos reis de Israel. E aí, por volta desses anos de 700 a.C., surge um grande império nessa região. Os impérios ainda não existiam dessa maneira, né? Surge um grande império, que foi o primeiro grande império do mundo, que é o Império da Assíria. O Império da Assíria surge nesse tempo, né? E nós temos um mapa em verde, você vê o Império da Assíria. Foi um grande império, onde a capital era em Nínive, e o Império da Assíria começou a conquistar todo o mundo. E aí, no ano 722 a.C., o reino da Assíria, o Império da Assíria, destrói o reino de Israel. Em 722 a.C., o reino de Israel deixa de existir. E, gente, é interessante porque a expressão é deixa de existir. O reino de Israel não foi escravo, não foram como escravos para a Síria, porque a política de expansão da Síria não era uma política de escravidão como nós vamos ver na Babilônia aqui na frente. Né? A política da Síria era de espalhar o povo, destruir e espalhar para que eles perdessem a sua identidade, perdessem a sua cultura. Eles eram muito cruéis. Nós vemos relatos de que o Império da Assíria era um império muito cruel. Então, no ano 722, a Assíria invade e destrói Israel no Reino do Norte, como você pode ver nesse mapa. Mas tem alguma coisa interessante que vocês conseguem notar nesse mapa aí? Eu vejo uma coisa interessante. Quem aí está vendo que o reino de Judá continua ali amarelinho? Porque foi exatamente isso que aconteceu. A Assíria não conseguiu destruir o reino de Judá. Eles não deram conta de destruir o reino de Judá. Nós temos aquela maravilhosa história de quando o profeta Isaías fala, né? Olha, Deus abre os olhos do rei para que ele veja, e o rei viu uma multidão de anjos, e numa só noite milhares de pessoas morreram, e Deus milagrosamente libertou o reino de Judá. O reino de Judá permaneceu por mais um tempo. Nós vamos ver isso na próxima aula. Mas o Império da Assíria dominou então praticamente toda a região aí do mundo, destruiu o reino de Israel no ano 722, mas eles não destruíram o reino de Judá. Eles cercaram Judá, como vocês podem ver aí, Judá ficou num cerco, mas Judá resistiu aí por mais um tempinho na dinastia de Davi. É o que nós vamos ver então na próxima aula. Nós vamos falar um pouquinho do que aconteceu com o Reino do Sul. Importante então, a partir daí, 931 por aí, o reino foi dividido. Nós temos agora o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. No reino do norte, nenhum rei foi fiel a Deus. Ali no reino do norte nós temos Elias, Eliseu, Amós, Oséias e Jonas, que são importantes no reino do norte. A Assíria surge e no ano 722 o reino do norte deixa de existir, ele é completamente destruído. E aí nós vamos ver um pouquinho mais de como continuou essa história no Reino do Sul, Judá. Tá joia? Que Deus abençoe vocês então e até a nossa próxima aula.